Olá, 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 aqui estamos nós para a sexta edição, o sexto episódio do podcast Vida É. Podcast para aquelas pessoas que curtem conversar sobre a vida, mas especialmente viver intensamente a vida. E como de costume nos últimos episódios, estou com o meu companheiro de bancada, Robson Amushi, e logo já apresento o nosso convidado, que hoje vai explodir a mente de muitas pessoas e preencher muitos corações. Diga aí, Robson. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. O papo tá animado mesmo antes de começar o podcast, então promete. É um convidado muito especial e venham com o coração aberto que vai ser bem especial. Muito bem. Seja muito bem-vindo, Vitor Damasio. Vitor Damasio ajuda quem vende ou quer vender conhecimento, cursos e mentorias na internet. Mentira, ele fica bravo comigo que eu digo que é mentira. Porque o Vitor faz muito, mas é muito mais do que isso. Eu tentava explicar quem era Vitor Damasio para o Robson antes do Vitor chegar. E o jeito mais fácil para mim definir é que o Vitor é um mentor de vida. E ele é um mentor leis da vida. Ele vai conhecer ainda mais as leis da vida e ele vai compreender que ele se utiliza do setting, de um ambiente, de um cenário de desenvolvimento de marketing digital, e ele entrega muito nesse sentido, absurdamente, mas ele percebeu, por amoroso que é, por verdadeiramente se importar com as pessoas, que o que move as pessoas a realizar algo grandioso no marketing digital é a vida, né? E tu és um cuidador de vidas, querido. Tu és um cuidador de vidas. E é com muita alegria que eu te recebo no Vida É, e gostaria que tu te sentisse em casa. Tem um ditado que diz assim, sinta-se em casa, né? E eu ouvi um outro diferente. Esta é a sua casa. Que nós possamos bater um papo gostoso sobre as nossas vidas, as vidas das pessoas, e que nós saímos daqui ainda mais preenchidos do que já chegamos aqui, porque nós já estávamos muito felizes. Seja bem-vindo, Vitor Damasio. Obrigado. Tô feliz de estar aqui. E eu vi esse podcast nascer, né? A ideia do podcast. E agora tá sentado aqui, vendo até minha foto ali. Eu achei legal isso aí. Bonitão esse cara. É, bonito. Tô feliz de estar aqui e ver o que tá acontecendo, né? Estamos realizando. O Vida É. Vida é. O Vida é. Muito bom, muito bom. Vitor, vamos contextualizar um pouquinho quem tu és, a tua jornada, do jeito que tu quiser. Para daí, quando as pessoas, nossos convidados começam a falar um pouquinho, aí começam a surgir os fiozinhos, a gente vai puxando, vai abrindo. E tem muitas pessoas que ainda não te conhecem, né? Verdade. Então, um pouquinho da tua trajetória, para as pessoas se situarem, e a partir daí a gente faz mergulhos profundos. Beleza. Eu lembro que antes de fazer faculdade, eu pensei em fazer filosofia. E quase apanhei, cara. Quase apanhei. Quando cheguei em casa com essa ideia de fazer filosofia, eu percebi que não era uma boa ideia. Pela reação da minha avó, pela reação da minha mãe. E eles foram sempre um ponto de apoio na minha vida muito forte, né? E eles me apoiaram para escolher o que eu quisesse. Qualquer coisa. Desde que fosse direito, engenharia ou medicina. Então eu era livre para escolher qualquer uma dessas opções, entendeu? Conheço essa história. Conhece, né? Sabe como é que é? E aí eu tinha medo de, sendo médico, matar gente. Porque, óbvio que não é ele que mata, né? Mas a primeira pessoa que eu não conseguisse salvar, eu acho que eu ia ficar doido. Eu acho que eu não ia ter o que precisa, né? Pra ser médico. Ou eu ia ter que desenvolver o que precisa pra ser médico. E aí eu não sei como é que seria pra mim, entendeu? E aí eu escolhi não ir pra esse caminho aí não. Porque eu achei que eu não ia dar conta. E aí a outra opção era ser engenheiro. Mas eu não sou muito bom com os números também, não. E aí sobrou ser advogado. Essa é a história verídica, né? E quando eu escolhi, entre aspas, ser advogado, eu decidi que eu ia mudar o mundo com direito. Eu entrei pro FRJ, lá no Rio, e eu sempre fui de contestar, eu sempre fui de argumentar, eu sempre fui de tentar, sei lá, fazer alguma coisa diferente, né? Com a minha voz, com a minha palavra, com a minha mensagem. E chegando na faculdade, eu vi que a realidade era bem outra. E que ao invés de eu mudar o mundo, era bem possível, talvez provável, que ali o mundo me mudasse. É verdade. Não sei se faz sentido pra vocês, né? Absurdamente. Quando eu comecei ali nas matérias mais filosóficas do direito, eu gostei. É uma delícia. Mas quando eu comecei a ver a prática da coisa, cara, não prestou pra mim, não. Mas eu gosto das coisas com início, meio e fim. E aí eu fui até o final. Me formei, peguei o título lá de... É bacharel, né? Bacharel. E aí depois eu fiz a prova do OAB, que aí que você vira advogado mesmo. É uma carteirinha vermelha. Não sei direito pra que serve, mas eu consegui. E aí eu tenho esse negócio aí que aí eu posso falar, ó.
Ô, Vitor, deixa eu fazer um parênteses assim. Depois tu volta e segue na tua jornada. Aqui, de vez em quando, a gente interrompe uns aos outros para surgir coisas. E é uma oportunidade de nós nos conhecermos também e todo mundo nos conhecer. Eu fiz direito porque eu achei muito lindo um tribunal do júri. Eu achei assim algo muito grandioso. E porque eu também tinha um probleminha de autoestima. Eu tinha achado que a administração era um curso muito pequeno, né? Então eu me sentia menor que alguns. Mas o direito segue sendo muito lindo. O direito, a prática de advocacia é um pouquinho, para mim, é outra coisa. Mas eu não quero falar disso. E eu percebi a mesma coisa isso. Quando a gente estava falando de filosofia do direito muito linda, quando começou a prática, eu comecei a me defrontar com um tema. Um tema, para tu ver quem a gente já é, cara. A verdade. E eu terminei fazendo um trabalho de conclusão, cujo tema é o advogado, a verdade e a justiça. Uau. Aonde legal. Eu me indaguei e pesquisei se precisava necessariamente, no processo civil, tive que fazer esse recorte, o advogado mentir. E a minha convicção é que não. Deve ser por isso que eu não advogo. Errou! Não sei se muito precisa bom. ou não, eu sigo acreditando que não. É só para falar de verdade, porque tu fala de integridade, né? E eu termino descrevendo uma lei da vida. Vida é verdade. Como quem a gente já é, né? Quem a gente é. Mas aí então tu foi fazer direito. Fui. E aí eu fui até o final e passei e fiz a prova lá da OAB e passei também. Aí eu mostrei pra minha avó, pra minha mãe, toma avó, toma mãe, agora eu vou fazer o que eu quiser. Porque durante a faculdade eu conheci o marketing, eu conheci vendas, eu Já conheci na o desenvolvimento pessoal na faculdade. Eu tinha mais livro de vendas e de como funciona o nosso cérebro do que de direito. A minha mãe ficava preocupadíssima. Meu filho, você não quer um livro? Cara, eu não tinha os livros de direito não, entendeu? Eu gostava de estudar sobre outras E coisas, a outros faculdade assuntos. de direito é uma faculdade muito maluca. Tu pode passar quase sem estudar. Foi bem por aí mesmo. Se tu Aconteceu for isso. minimamente assim, atilado, como diz a minha mãe, e tiver inteiro nas aulas, porque se aprende, né? Se aprende. É que a prática é outra coisa. A prática é outro jogo. E tem um cara, o André Bogossian. Foi por causa dele que eu me formei, cara. O André Bogossian estudou comigo no colégio e ele tinha uma facilidade de aprender ensinando. E ele te ensinava. Nossa, cara, na véspera da prova, eu pegava xerox do caderno dele e pra ele era bom, inclusive. Ele repassava a matéria comigo. Aí eu ficava com a cópia do caderno dele em casa e ele, sem olhar o caderno, E ele te dando cantava aula. lá. Cara, pra mim era um presente, porque eu tava Aula ouvindo particular. e lendo ao mesmo tempo. E aí quando ele falava uma coisa errada, eu falava, não, André, é assim, ó. Tá escrito no caderno dele, sacou? Mas ele quase sempre tava sempre tudo certo. Mas eu tinha um caderno, eu tinha um gabarito, que ele mesmo tinha escrito, né? E, cara, isso funcionou muito bem. Todas as vésperas de prova, ele estudava comigo. Eu dava essa moral pra ele, né? Eu dava essa força. Tinha uma coisa de tomar a matéria, né? Não tinha isso, tomar... tipo isso. Cara, era muito poderoso pra mim. E se não fosse ele, na minha monografia tem agradecimento a ele. Se não fosse ele, eu não teria passado, não. Muito legal. Incrível. Cara, e aí tu já estava conectado com marketing, com o mundo do comportamento, da Já. neurociência durante a faculdade. Já. E tu não... isso eu não sabia. Tu não teve um trabalho, uma ação, nada no direito, ou fez alguma coisinha ainda? Nossa, você quer mesmo falar disso? Cara, teve uma vez que eu usei a minha OAB. E eu não tenho orgulho, não. Eu não tenho orgulho, eu tenho até um problema com isso, cara. Um casal amigo meu, olha essa treta, Marcelo, você tocou aí na coisa aí. Um casal amigo meu, de Niterói, escolheu se separar. E eles tentaram pra caramba, cara. Eles fizeram o que podiam fazer e escolheram se separar. Eu não tinha muita clareza que eu tenho hoje, mas eles me pediram ajuda, porque eles estavam em comum acordo, eles estavam, como é que fala? Combinados. Tipo, não era litigioso, eles estavam na mesma... Consensual. Eles estavam na mesma onda, um queria separar, o outro também. E te escolheram, porque se é pra separar consensualmente, escolhe o amigo. Mas aí que tá, eles não me escolheram, não. Eles só queriam algum cara pra assinar Pra o assinar. troço. E ridiculamente precisa de um cara que fez faculdade de Direito e passou na OAB pra Não precisa falar mais. que... Mas precisava na época. Sacramentar. Não precisa mais Acho que disso. pode ser no cartório, depende do patrimônio. uma coisa Muito assim. melhor, porque eu pensei, olha que coisa esquisita. Eu no Rio e eles em Niterói. E eles falam, bicho, eu preciso de um advogado aqui pra só assinar. Eu tô de acordo, ela tá de acordo, é consensual, eu só preciso que alguém que tenha OAB assine. E
cara tá me cobrando R$800. Tu viria aqui? Aí eu, como é que eu vou fazer esse troço, né? É só assinar. Ele, Falei, pô, então eu vou. E aí eu fui lá e assinei, sacou? E depois a gente ainda almoçou, sacou? Sabe aquele negócio de seguirmos amigos? Então, foi realmente uma canetada, cara. Que alguém ganharia R$800, eu evitei que eles pagassem isso, entendeu? Mas depois eu entrei numa treta com esse negócio, porque, cara, o que o Deus juntou, o homem não separa. E aí eu fiquei, por que eu assinei o troço separando? Mas aí na mesma semana eu fui testemunha de um outro casamento. Aí eu falei, Deus, então compensou, né? Mas, cara, eu me senti mal com esse troço por um tempo, cara. Pelo amor de Deus. Bom. Foi a uma vez que eu usei minha OAB. E várias vezes como estagiário, né? Porque você tem 2 carteiras. A carteira de estagiário, essa foi bem usada. E a carteira mesmo de advogado mesmo, que eu só usei essa vez aí. E pra conseguir desconto no Manequineco, um restaurante japonês do Rio. Eles dão desconto. Que legal. Muito bem, Vitor. Eu também participei desse caminho. Meu pai também queria um engenheiro, um médico. Nossa. Ou um advogado. Eu fui ser engenheiro civil, trabalhei 8 anos como engenheiro civil. Nossa. Mas eu sabia, eu precisei passar por esse caminho para encontrar essa coisa das pessoas, do desenvolvimento humano, porque eu me dava bem com desde o faxineiro até o presidente da empresa. Eu falava, mas como é que todo mundo gosta de mim? Eu consigo conversar e fluir em qualquer área. E a partir daí eu segui para esse caminho do desenvolvimento humano. Que legal. Muito bem. Tem que passar, né? Tem Não grandes sei se aprendizados. tem que, mas eu passei. Se nós olharmos pela ótica, não precisaria, mas se ele não deu conta de dizer não pro pai, ou não deu conta de entregar a carteira ou o diploma, precisava. Então precisou. Não sei se precisava, mas precisou. Mas precisou. Melhor assim. E é perfeito como é, né? Cada um tem uma jornada. Sabe que desse tema assim de me obrigar a fazer isso, aquilo, uma vez eu fiz uma mentoria de uma pessoa que disse que ela era tremendamente frustrada na vida porque o pai dela a obrigou a fazer farmácia. E eu disse assim, como assim? O que ele utilizou para te obrigar? Foi uma arma? Ele colocou uma arma. Disse, não, só que daí ele não ia pagar os meus estudos. Pois é, e por que tu não pagou os teus estudos que tu queria? E ela disse, é mesmo, ele não me obrigou a nada, eu quis a vida fácil. Loucura, né? Que louco, né? Nos nossos treinamentos, no TAI, no Leis da Vida, muitas vezes as pessoas vêm e aí a gente pergunta, e aí, o que te trouxe aqui? Eles, não sei bem, minha mulher me obrigou a vir aqui. Com uma arma. Amarrou, algemado. Em alguns casos é mesmo. Tem isso. Ou vai, né? Mas não, cara, não. Assim, ó, tem um caso que a mulher diz, é comum, tá? É comum. Isso até, às vezes, até é indicado por nós. Às vezes. O homem faz algo que machuca muito a mulher, ou vice-versa. Um pouquinho mais comum é o homem, né? E aí existe uma dinâmica muito eficiente que é restabelecer o equilíbrio do relacionamento de casal. Bem resumidinho aqui, porque não é a intenção dar aulas longas. Se alguém te causou uma dor, tu tem que equilibrar essa dor. E isso é muito contra-intuitivo, né? Porque a gente... e contrai um pouco a nossa educação no sentido bem amplo. Enfim, se alguém te faz um bem muito grande, tu tem que retribuir esse bem, porque a natureza tende ao equilíbrio. Tá com o senho franzido. Nós podemos falar disso mais tarde. Reciprocidade, né? Reciprocidade, equilíbrio, né? E aí, para algumas mulheres ou para alguns homens, eles ficam muito satisfeitos se o marido fizer um movimento de autoconhecimento, né? Sendo esse o equilíbrio. Exatamente. Ótimo. Exatamente. Muito legal isso. Porque se ele for pro TAI, se ele for pro Leis da Vida, isso me acalma um pouco, porque ele mostra que ele quer mudar. Que ele não vai me pedir perdão, né? Ele mostra que ele reconhece que ele não dá conta de não me causar esta ou aquela dor. E aí sim, o homem diz, tá bom, eu suporto isso, mas tu vai fazer o Leis da Vida. E aí a pessoa diz, meu marido me obrigou. Mas não obrigou! Não obrigou! Porque o marido disse, ou tu vai pro TAI, ou tu vai pro Leis da Vida, que é o meu exemplo, né? Os nossos exemplos. Ou eu não dou conta de seguir contigo. Mas a pessoa tinha a opção de separar-se. E escolheu, né? E escolheu. O poder da escolha. É uma escolha, E escolheu. Né? Sempre é uma escolha. E aí tem um debate mais profundo, que a gente não vai entrar nisso, isso das escolhas inconscientes, né? Que aí é LV4, vida e conexão, nós somos determinados. Mas ainda assim, o teu sistema biopsicoemocional, ou a tua alma, escolheu. Né? Ainda assim escolheu. Tirar umas fotinhos nossas. Por favor.
E mandem pro Jorge. Mandem pro Jorge. Mandem pro Jorge. Vitor, vamos lá então, cara. E como foi esse momento de entregar a carteirinha? Foi uma libertação? Foi uma vingança? Não, teve essa treta não. Não. Porque, cara, pra mim é muito doido isso, mas não doeu não, sabe? O lance da faculdade, eu sabia que não era o que eu queria, eu sabia que eu não gostava, mas me pareceu justo. Entendi. Sacou? Pra mim não foi uma dor, sabe? E eu não pensava em sair. Tipo, pra mim sair no meio não era uma opção, porque não funciona, né? Na minha visão, né? E outra coisa que eu sempre amei foi música. E a minha avó e minha mãe falavam, você primeiro se forma, e aí depois, então, você pode fazer música. Sabe esse negócio doido, assim? Né? E, cara, depois se mostrou... Se eu for olhar pra trás, eu acho que eles acertaram, cara. Porque se eu fosse fazer filosofia ou música, eu ia ser muito doido, bicho. Então, eu acho que foi bom como foi, cara, sabe? Tá tudo verdade. certo. E a faculdade de Direito é uma faculdade que ela dá um chão, ela dá uma base. Por mais que tu não saiba mais nada de Direito, que eu também já não sei mais nada, ela dá um chão, ela dá uma amplitude, né? Mas, enfim... As pessoas falam, você trouxe alguma coisa do direito pra ser empresa. Não trouxe não, cara. Mas tu não trouxe a lei, Vitor, mas ela te dá um... Talvez o raciocínio Isso, exato. Mas, nem é o raciocínio atribuir, jurídico. cara, eu não consigo atribuir. Eu sei que eu jogo ping-pong hoje muito melhor do que eu podia imaginar por causa da faculdade. Eu não quero me desfazer disso não, mas eu realmente me dediquei nessa parada. Mas eu acredito, mas é um tema lateral. Mas vai lá, e tu deu a carteirinha. Dei. E ali eu me senti livre pra poder fazer o que eu quisesse. Fiz a faculdade de música? Não. E a de filosofia? Tampouco. Mas eu escolhi não mais estar no direito. E eu tenho um podcast, que é o VDcast. Tenho 2 podcasts, o VDcast e o Empreendedores de Deus. Lá eu conto histórias de empreendedores cristãos. E no VDcast eu conto as histórias dos meus clientes e a minha história. Que na verdade não é a minha história, é a história de quem tá ouvindo, né? Uhum. E aí eu conto da minha incursão ali pelo funcionarismo público. Eu fui estagiário da Defensoria, eu fui estagiário da Justiça Federal. Depois eu fui experimentar o lado negro da força, que não é nada de lado negro da força, é só o outro lado, que é o lado dos escritórios de direito. Então eu pude experimentar os 2 lados e, cara, nenhum deles eu me encontrei. Que coisa legal. Ficava incompleto, não era a minha linguagem, não era a minha coisa. E aí eu falei, cara, isso aqui, não quero mais esse troço, não. Aí eu comecei a estudar para concurso público, cara. Meu Deus do céu. Quando eu saí do escritório, foi pior, pra estudar. Aí teria sido pior. Se Nossa, tu passa, cara, maluco. graças a Deus eu não passei, cara. Sabe assim, ó, hoje eu tenho uma visão muito clara de que cada um tem a sua jornada. E para alguns é só concurso público. Uhum. De verdade. E não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas para algumas pessoas não é. E aí depois que a pessoa passa... É difícil sair, né? É difícil sair. Eu tô ligado. É difícil sair, a pessoa fica num inferno. Porque ela tem uma segurança absurda e ela tem um sonho absurdo e tem uma briga interna maluca. Porque depois que tu tem 15 na conta todo mês, meu... Né? Mas eu nem tava mirando nos 15, cara. Eu tava mirando nos 5, nos 3, nos 7, porque eu já tinha vontade de empreender, só que eu não tinha dinheiro. Então minha vontade era passar para algum cargo. Fazer um caixinha. Só para conseguir empreender. E Muito doido, né? quando que o marketing explodiu na tua vida? Nossa senhora. Que tu sentiu que ele explodiu? Porque ele começou cedo, eu já entendi, mas quando tu viu, cara, é aqui, é isso. O ritual de passagem para mim foi o evento do Érico no Brasil. Quando o Érico, pela primeira vez em 2012, quis trazer... Não era nem fórmula de lançamento na época. Na época era Ignição Digital. Era um evento lá de, acho que 3 dias ou 2 dias em São Paulo. Ele explicando as coisas. Foi a primeira vez que eu vi alguém usando na prática, conscientemente, as coisas que eu inconscientemente estava aprendendo. Alguém trazendo de forma organizada o que eu estava vendo de forma desorganizada. Porque eu não tinha como ter acesso a cursos. Então o que eu fazia é que eu assinava a lista de todo mundo lá fora. No Brasil ninguém fazia esse troço. E teve um amigo meu do colégio, o Xé, o nome dele é William, inclusive vai ser pai agora. O William falou, Vitinho, dá uma olhada nesse cara aqui que vende leilão de imóveis, vende um curso de leilões. E, cara, eu não tinha dinheiro para fazer leilão nenhum, entendeu? Mas eu me inscrevi na lista para entender o que o cara tava fazendo, porque ele fazia marketing do jeito que eu gosto, do jeito que eu tava buscando, do jeito que eu tava estudando. E o William que percebeu isso, né? E aí me inscrevi lá na lista do Pro Leilões na época, e era o Hugo, irmão do Érico, que era a cara do site, né? E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem falando assim, cara, massa o que vocês estão fazendo, vocês ensinam isso? E aí o Hugo na época respondeu, cara, meu irmão que faz, mas ele não ensina, a gente só faz nos negócios da família e tal. E aí passou um tempo e apareceu um e-mail do Hugo falando que o Érico ia ensinar. Ali foi meu ponto de virada, foi em 2012. E, cara, minha vida, meu negócio transformou completamente a partir daquela decisão ali. Muito bom. Que legal. E nesse momento tu ainda, provavelmente sim,
Tu ainda percebia mais pela ótica do marketing, das vendas, dos negócios, ou tu já tinha percebido que esse movimento tinha o condão de mobilizar as pessoas? De jeito nenhum. Não. Ali era uma busca capitalista, era uma forma de vencer na vida. Tem a pirâmide de Maslow, né? Sim. Ali na base ali, você tá buscando sobrevivência, cara. Você tá buscando pagar as contas. Eu não tinha contas, né? Porque como eu morava com a minha mãe, com a minha avó, eu nunca tive essa história de ter que bancar a família. Pelo contrário, eu tive um apoio, um suporte. Eu fui um privilegiado nessa área. A gente não tinha luxos, a gente não tinha riquezas, mas nunca me faltou básico. Eu nunca tive que trabalhar para botar dinheiro em casa ou comida ou nada assim. Mas eu sempre fui atrás do meu. Eu lembro que eu vendia cartinha de Magic quando eu era novo. Eu lembro que, cara, eu já vendi jornal no metrô. Eu já fui garçom para ganhar R$70 na noite. Eu sempre fazia isso. Mas não, quando eu falo isso, as pessoas acham, teve que ser... Não, eu não tive que ser garçom. Eu escolhi ser garçom para ter R$70 a mais na semana ali, para poder, no final de semana, ir no japonês, fazer alguma coisa assim. Nunca foi para sustentar minha família, entendeu? Mas se eu quisesse ter alguma coisa diferente, eu tinha que fazer o meu. Então, nessa época aí, eu tive um site de corrida. Minha primeira venda online, acho que disso você não sabe não, né? Não. Nossa, minha primeira venda online foi um treinamento em áudio para correr 5 km, cara. É mesmo, cara. As pessoas colocarem, escutando e poder correr. Isso, as pessoas do verbo eu mesmo. Porque não era meu, era de um cara lá, que eu comprei a parada e adivinha, não consegui correr os 5 km. Aí eu falei, cara, como é que eu posso fazer para eu conseguir? Porque eu queria correr 5 km. E aí eu falei, vou fazer de novo esse troço. Era um treino de 9 semanas. E eu sozinho não consegui. E aí eu fiz um blog de corrida. E aí a minha proposta era postar nesse blog os 3 treinos por semana, durante 9 semanas. E aí eu não sabia o que eu estava fazendo direito, mas eu estava fazendo uma coisa que eu fiz várias vezes, depois eu continuo fazendo, que é usar o compromisso público. Muito bom. Para incentivar a minha decisão. Isso é muito bom. Porque a primeira vez que eu não falei com ninguém, o dia que eu não quis ir, eu não fui. E aí no outro dia eu furei. Faz sentido o que eu tô falando? Com certeza. Quando eu criei o blog, eu construí o futuro provável, quase certo, de completar as 9 semanas de treino. E aí, como é que eu fazia? Eram 3 posts por semana. E aí eu filmava com o meu Nokia, na época, não sei nem se existe mais. E eu filmava, hoje o primeiro treino é assim, assim, assado. Vou lá, depois eu conto. Aí eu ia lá. E depois eu voltava todo suado, quase morto. Fiz o treino, foi fácil ou foi difícil. Eu contava como é que foi o treino. E aí eu editava no Windows Movie Maker. Quem lembra disso, cara? Eu mesmo botava, tinha umas transições muito esquisitas, cara, muito bregas. E aí eu botava lá o lower third, aquela legendinha ali e tal, primeiro treino. E, cara, adivinha, eu completei o treino, eu corri os 5 km. Depois eu corri meia maratona e tal, eu realmente gostei do troço. Passou, né? Sabe o que passou. Mas o que mais foi importante ali pra mim foi a relação com a audiência. Eu comecei ali minha lista de e-mail, comecei a me relacionar com as pessoas. E eu falei, você quer usar o mesmo treinamento em áudio que eu tô usando? Tá aqui meu link de afiliado. O que é afiliado? É um cara que indica um produto que não é dele, ele faz pro dono do produto uma venda que o dono não conseguiria sozinho e ele ganha uma comissão por aquela indicação. E foi assim que eu fiz a minha primeira venda no Hotmart lá, que é a plataforma dos produtos digitais, né? Surreal, cara. Que ano é isso? Acho que isso foi 2000 talvez 11. Já faz Isso foi tempo, logo né, antes cara? do curso lá. Cara, é muito doido porque eu ajudo muitas pessoas a criarem seu curso online, criarem sua mentoria. E quem tá do zero e começa, eles ficam muito presos porque eles acham que eles têm que acertar de primeira, né? Só que você vai ser conhecido pela última coisa sua que deu certo. Então, um monte de gente que tá ouvindo aí, talvez até me conheça de antes, e nem sabia que tinha o lance da corrida, sabe? Então, eu falo para as pessoas testarem, experimentarem. Um monte de gente não sabia do meu passado no direito. Você não vai ser lembrado pelas coisas que você fez e que não deu certo. Você vai ser lembrado, se for lembrado, por alguma coisa que você fez e que deu certo, né? É questionável dizer que não deu certo, né? O site não continuou, mas para mim ele foi perfeito, né? Com início, meio e fim, para me dar o que eu preciso dessa lance da troca, esse lance de me comunicar com a minha audiência, de fazer uma coisa em mim dar certo e indicar para os outros. Várias pessoas começaram a correr, ficou um movimento mesmo. E, cara, aquilo foi muito marcante para mim. O site não existe mais, mas o que eu aprendi lá fica comigo, entendeu? É o teu maior desafio como mentor, ajudar as pessoas a dar o primeiro passo? É difícil dizer que é o maior. Não sei se é não. Eu não fui feliz, Mas fala um pouquinho disso, desta ajuda que tu empresta às pessoas que estão ali. Eu começo pela direita e pela esquerda. Começo grande, começo pequeno, sei lá eu. Que as pessoas ficam enosadas na mente, amarradas na mente. Sim. Isso é uma dor muito presente
dos teus clientes, né? Só que eu não sei se essa dor é maior quando o cara tá do zero ou quando ele já faturou milhões, como é o caso seu e da galera lá do Mastermind. Eu ajudo desde o cara que tá do zero e quer criar um produto digital, o primeiro produto digital, até o cara que já tem mega experiência, já tem muitos clientes, já tem anos de experiência e na jornada ali, a carreira de anos. Então, é muito doido isso, porque às vezes a dor do cara mais avançado, de vou pra ali ou vou pra ali, é tão forte quanto ou maior do que o cara que tá do zero. Porque o cara do zero não tem nada a perder, né? E só de mostrar pra ele que ele não tem nada a perder, já faz com que ele escolha dar o passo. É muito mais, sei lá, é muito mais seguro. Apesar de ser assustador, né? Já o cara que já construiu um monte de coisa... Ele tem mais a perder, Ele né? tem mais a perder. Mas olha, refletindo, te ouvindo, é que o cara que não deu o primeiro passo, a sensação dele é que ele vai perder muito. Senão ele não evitaria tanto o primeiro passo. Entende? É a dimensão dele, o tamanho de vida dele ainda. Aquele errinho dele. Cara, fazer um vídeo, fazer um stories para uma pessoa é extremamente proibitivo. Porque se ela errar, aquilo ali é uma derrota que leva ela a perder pressão. Então Isso. a dor dela é proporcional. E o Story é uma ferramenta maravilhosa porque depois de 24 horas vai embora, né? Essa efemeridade, ela é muito positiva. Ela ajuda. E o que eu falo pra eles não é que vai dar certo, não. É que se der errado, ninguém vai ver. Que se der errado, vai estar tudo bem. Daqui 24 horas não tá mais lá. E se for muito errado, ele mesmo pode deletar antes. Então, é muito interessante, ô Marcel, ver a sua visão, né? Na sua visão, o cara que tá do zero, ele tá com medo que ele pode perder. Alguns sim, mas isso é uma visão não do todo. Uma visão limitada. Tem várias pessoas ali que estão com medo de quem elas vão se tornar se der certo, cara. Claro. E essa dor é muito louca, cara. Essa é a maior de todas. É. Isso se chama medo da felicidade, De medo da sobressair, luz, né? medo do amor. Cara, e aí vamos conversar um pouquinho sobre isso. Não sei em que medida o Vitor já tomou consciência disso. Nós somos o que somos por 1000 causas. Mas uma das que nós percebemos muito no nosso mundo de ajuda é que é muito pesado para algumas pessoas terem uma vida mais leve, mais próspera e mais abundante que os seus ascendentes. Total. Qual é a autorização que você tem? Quem você pensa que é para poder prosperar mais do que os seus pais? Exatamente. Isso dá treta com a constelação, né? Nossa, Muito. Nossa. E quando Consciência a pessoa não pesada. se permite ganhar dinheiro, ser feliz, não é nada. E quando a pessoa não se permite inconscientemente ser saudável e adoece por amor cego. Pra honrar pai e mãe. Pai, Foi o mãe. que ele aprendeu, né? Maluco. E assim, ó, essas conexões de alma são tão profundas que tu tá honrando a tua raça às vezes. Lealdade. Lealdade, tu tá honrando a tua raça. Tu pode ser abusado no teu emprego, na tua empresa ou sexualmente por honra. Surreal, né, cara? Isso é chocante. Cara, acho que poucas coisas na minha vida despertaram a minha amorosidade. Acho que poucas coisas do que a compreensão de que nós não somos livres, de que nós estamos conectados, que nós fomos determinados, que nós não sabemos por que fazemos a maior parte das coisas que fizemos. Vou contar isso aí. Quando nós estava jogando basquete no fundo da minha casa, a Fabiana chegou e disse, eu estou resumindo, eu estou muito tristinha, a psiquiatra disse que eu tenho que aumentar a dose do remédio. E eu disse, tá tudo bem, porque sabe, mas eu descobri uma nova abordagem, constelações. E aí convidei ela para ir a Goiânia, o Décio e a Wilma, porque o Décio e a Wilma são nossos professores. E aí fomos. E, dando um recorte rápido, quando se mostrou a dinâmica da família, da Fabiana, a qual ela estava submetida, que resumidamente ela tomava uma dor do pai dela, eu disse, que direito tinha eu de exigir dela o que ela não tinha para dar, e além de tudo ela nem sabia que ela estava submetida a essa dinâmica. Cara, eu me senti pequeno, eu me lembro que eu fui caindo na cadeira assim, eu fui tendo vergonha de mim, muito embora eu também não sabia que ela não sabia, entendeu? Sim. E foi tão bonito, cara, tão bonito. E a partir daí, assim, eu me sinto muito mais amoroso, muito mais compreensivo, muito mais tolerante. Porque as pessoas não são o que são porque querem. Ninguém tem o prazer
de se prejudicar, de prejudicar as outras pessoas. Claro que no mundo externo, quem prejudica as outras pessoas tem que ter medidas, né? A sociedade tem que ser protegida. Mas sim, não é por nada que as pessoas não fazem movimentos em busca da felicidade. Não é por nada, não é por nada. E quando você conseguiu conectar o marketing com esse desenvolvimento humano? Nossa, foi bem depois, cara. Foi bem depois. Porque quando veio o curso do Érico, eu descobri uma técnica, uma forma de fazer algo funcionar. Eu podia plugar no que eu tinha feito antes, que era o lance da corrida, podia e tal. Mas naquela época eu estava num espaço de, eu não sou um expert. Porque eu não era o expert de corrida. Eu era a pessoa que estava seguindo um treinamento que nem era meu. Então não tem nada de errado, foi assim que eu fiz as minhas primeiras vendas. Mas quem controlava o preço do produto, se o produto estava à venda ou não, era o produtor, era o dono do produto. Então eu identifiquei que ser afiliado, indicar o produto de alguém, sempre vai ser um elo fraco da coisa. E aí eu percebi, nossa, então eu tenho que criar uma coisa que eu possa controlar. E aí na época eu fiz uma parceria com o meu professor de guitarra. E aí a gente fez um curso online, até onde eu sei o primeiro curso online de guitarra do Brasil, possivelmente do mundo. Isso foi 2012. E foi um curso específico, não foi guitarra iniciante, foi uma coisa específica da música. Foi um tema que a gente pegou e tornou mainstream. A gente chegou em 140 mil seguidores no Facebook, quando isso queria dizer alguma coisa. E, cara, alcançou lugares que não podia alcançar, outros países. E, cara, o troço deu muito certo. E na época eu tava com muito medo de vender um curso de R$147. Olha que louco, hein? Se o pessoal soubesse quanto eu cobro hoje, né? Mas na época, o curso estava concorrendo com revistinha, que custava R$15, e com DVD, que custava R$40, R$60. Então, 147 já era mais do que o dobro do que qualquer coisa que já foi vendida nessa área. Com a crença de que um curso online não funcionaria também. Eu não sei. Eu tava com a crença de que funcionaria. Eu tava. Tu sim, mas muitas pessoas poderiam não acreditar. Acho que não, porque... Já tinha revistinha, né? Hoje, as pessoas têm isso. Curso online não funciona. Ou, curso online funciona. Isso divide, né? Divide. Mas na época, não foi visto assim. Porque o cara não tem como falar que algo que ele não conhece não funciona. Sim. Hoje, cara, se para as pessoas na rua, elas fizeram um curso online. O novo normal acelerou o mundo em vários anos. Mas, cara, eu tô falando de 2012, cara. Então, não teve uma pessoa sequer que falou, online não funciona. Porque eles não tinham com o que comparar. Então, quando veio como uma novidade avassaladora mesmo. E eu queria 10 vagas, eu consegui as 10 vagas, eu tirei o botão no ar, porque antes não tinha esse negócio de ferramenta, era na unha, o CHTML, cara. Aquele código doido ali, esquisito, quando você bota ver código fonte, eu entendo aquele troço. E aí eu tirei o botão, nisso entrou mais uma pessoa, 11 pessoas. No espaço de tempo de tirar o botão do ar. Eu falei, cara, esse troço funciona, meu Deus do céu. Aí eu falei com o Érico. E aí eu falei, Érico, funcionou, ele dobra o preço. Eu falei, você é louco, cara. Porque 147 já era absurdo. E tu ouviu ele? Ouvi. É assim que se faz. Porque, cara, 100% das coisas que ele tinha falado tinha dado certo até então. Ele tinha crédito. Mesmo se ele errasse, ainda tava no lucro. Aí eu aumentei pra 297. Mas com medo. Pensa no medo. E depois a gente vendeu centenas a 297. E foi aquilo ali que transformou a minha vida e a forma que eu vi o que era possível com o digital. Que legal, cara. Louco, né? Superando o medo. Loucura, cara. Porque abriu uma janela aqui de algo que eu acho importante nós falarmos. E a minha pergunta não foi por nada. E tu ouviu ele? Ouvi. Porque eu descobri que nós somos tomados de medo. E quando nós somos tomados de medo, ele tira confiança. As pessoas não notam que são tomadas de medo porque elas têm áreas na vida delas que elas não sentem medo. Né? E as áreas por onde elas não navegam, elas não vão, é porque tem medo. Então, não, eu não sinto medo porque eu não vou por aqui. Então, eu não sinto medo. Bom, à medida que nós somos tomados de medo, a gente tem que buscar cuidar desses medos ou seguir com medo. Ou tu aplaca esse medo por terapia, qualquer coisa, quando ele é muito avassalador, ou tu segue com medo. Só que às vezes não é possível seguir com medo. Mas também não dá para esperar uma vida inteira fazendo terapia, porque tu não, né? Porque senão a vida não anda. E daí, como é que eu faço? Aí entra o mentor, cara. Mentor muda o jogo. Entra um mentor que te pega pela mão, te olha nos olhos e diz, faz isso. Então eu tenho dito para os meus mentorados, olha só, eu explico exatamente isso. Tu confia em mim. Se tu confia em mim, tu precisa me ouvir. Faz o que eu tô dizendo. Isso eu aprendi com o meu pai, cara. O meu pai. Ele não usava mentor, né? Mas profissionais, ele fazia o que os profissionais diziam. E eu tenho 200 exemplos para contar. Depois eu volto e eu quero que tu fale um pouquinho disso, porque tu tem uma prática de mentoria muito legal.
Eu nunca teria escrito as 9 leis negociáveis da vida se o Conrado não tivesse dito: Marcel, são as tuas leis, não são as leis dos outros. Cara, isso é de um poder absurdo. Uma frase. Eu nunca estaria cobrando o que eu cobro de São as tuas leis, não são as leis dos outros? É o contrário, cara. São as tuas leis. Ele queria que eu escrevesse as leis. Ah, tá. Mas Muito eu achei que embora a as leis não sacada é sejam- que as leis não são suas, elas são... Mas não do é no mundo, sentido né? não é no sentido de inventar, não é no sentido de criar, No é sentido de se apropriar daquilo ali. de descrever. Entendi. De descrever. Porque eu ia Massa. Eu ia fazer, resumindo, eu ia fazer um treinamento cujo nome era Leis da Vida, porque eu já tinha percebido que a vida era regida por leis, mas eu tinha visto o Bert descrever leis e outros tantos. E aí eu ia fazer um apanhado disso. Entendi. Eu disse, não, Marcel, tem que ser as tuas leis, não no O sentido... seu apanhado, né? O meu, a Entendi. tua percepção. E Porque aquilo- eu li o seu livro, né, de cabo a rabo, e uma das coisas que mais mexeu comigo ali é que você não inventou nenhuma dessas não, leis. é isso. E você só identificou e nomeou. Isso é muito legal. Então, e por isso que eu peguei isso, não, suas leis, né? eu entendi, E isso é muito poderoso, né? Porque você, apesar de ter nomeado e citado ali e condensado, compilado de uma forma organizada, nenhuma delas você criou. Nenhuma. E isso que eu acho mais poderoso ali, É cara. muito bonito. É. E eu E tenho mata a objeção também, né? De guru. também. Isso é muito poderoso Também. demais. E eu tenho mais orgulho do que se eu tivesse, porque elas têm mais força, porque não são minhas mesmo, são da Sim. natureza. E dá mais força às leis. Eu perco força, eu fico pequeno, que é como tem que estar mesmo, e elas ficam grandes, porque a vida é muito grandiosa, né? Eu nunca estaria cobrando o que eu estou cobrando em mentoria se tu não tivesse dito. Marcel, é tanto. E sabe qual foi o tanto que ele disse? 10 vezes mais. Eu gosto de 10 vezes mais. 10 vezes mais do que eu cobrava. E tá mais do que 10 agora é 12. Massa. 10 vezes mais. E os clientes que vêm? Melhores ou piores? Só cliente melhor que toma mais, que aproveita mais, que confia É mais. isso, cara. Então, só um arrogante não tem mentor, uma frase muito forte, fui eu que a fiz. Porque é verdade, cara. Porque é verdade. A pessoa se arvora de um poder que ela não tem. Eu estava em treinamento esse fim de semana e aí uma moça estava... Cara, é lindo isso. Ela estava no palco e ela tinha uma dinâmica terrível com os homens. Tinha uma dor ancestral com os homens. E eu coloquei ela em cima do palco e pedi para todos os homens ficarem em pé. E ela em pé no palco, quando os homens olharam, ela tremia como vara verde, cara. Ela queria sair correndo do palco, ela queria gritar, todos os homens do salão olharem para ela. E eu estava embaixo do palco, eu dei a mão para ela, cara. Só a mão, cara. E disse, fica. Tu dá conta. Fica. Ela tremeu por 5 minutos. A partir do 6º foi acalmando. Só isso, cara. Só alguém para dar a mão. Só alguém para dar a mão. Fala um pouquinho disso, cara. Como tem sido se colocar nesse lugar de quem só dá a mão, só ajuda a fazer uma travessia. Eu vejo assim, eu falo que o mentor é o cara que estende a mão, né? E esse é um movimento tão poderoso, porque tem gente que acha que para ser mentor ele tem que ser o bam, ele tem que ser o melhor da área, ele tem que ser o grande conhecedor, o grande expert, e tem essa figura assim. Mas eu defendo que para o cara ser o mentor de alguém, ele só precisa ter alguns passos à frente. Tem até uma história que eu aprendi com o Andrei Parabelo, que é um mentor para mim, da Rússia, já falecido, infelizmente. O Andrei, ele conta a história de 2 pessoas que estavam na floresta e, de repente, apareceu um urso. E o urso começou a perseguir as pessoas. E eles estavam correndo, eles estavam relaxados antes, ali na fogueira, curtindo e tal. E começaram a correr do urso, e o urso atrás e correr do urso. Quando eles conseguiram ganhar um espaço ali, conseguiram uma vantagem ali com o urso, um deles começou a calçar as botas. E o outro falou assim, você é louco, você acha que de bota você vai conseguir correr mais do que o urso? Aí o cara falou, não, mas não preciso correr mais do que o urso, só preciso correr mais do que você. E essa história é muito interessante, porque tem um monte de gente que poderia ser mentor, mas fica acreditando que ele não é bom o suficiente. Ah, quando eu fizer esse outro curso, então eu vou ser bom. Aí ele faz outro curso, ele descobre que tem uma outra área do conhecimento que ele ainda não domina. Ele vai lá para fazer o master de não sei o que das quantas. E aí ele acha que vai estar pronto, mas aí quando ele chega lá, ele percebe que tem uma outra camada que ele ainda não alcançou também. E aí ele fala, quando eu chegar lá, eu vou estar pronto. Para romper com esse ciclo, você tem que entender, ó, cheguei nesse nível de conhecimento, tem esse próximo nível, mas dane-se, eu vou fazer com o que eu tenho. E só de entender
que para ser mentor, você não precisa ser o master da galáxia, basta que você esteja alguns passos da frente de quem você quer mentorar, cara, isso já é libertador. Porque tem pessoas que precisam da onde você tá, porque elas estão um pouquinho abaixo. Isso. É muito doido, cara. Eu fiz uma sabe a Table Mountain, lá na África do Sul? Já fui lá. Eu fui lá anos atrás e, cara, o cable car, que é o carrinho que leva, né, tava quebrado. Então a gente teve que ir na raça mesmo, andando, né? E, cara, era muito bom ver a galera que já tinha subido mais cedo, que tava descendo, que viravam pra gente e falavam assim, cara, falta só um pouquinho, vai lá. Aquele cara não é um expert em montanhismo, e nem precisa ser, né? Porque é uma trilha, não tem que escalar, mas o cara não é um expert de trilha. O que é o cara? Um cara que foi antes. Ele foi antes. Ele chegou ali. Então ele vira e a palavra dele tem poder porque ele fez o que eu quero fazer. Ele pode ter subido 1000 montanhas? Não, aquela pode ter sido a primeira. Mas como ele fez antes, ele pode falar, ó, vai por esse lado, vai por aquele, ó, evita tal coisa ali. Só de ter vivido antes. Ele não precisa ser o master das galáxias, das trilhas. Basta estar uns passos à frente, cara. E quando você vê isso, cara, o mundo se facilita muito. Porque você não tem que ir lá no guru da montanha. Sacou? Tem alguém na sua vizinhança que pode te ajudar nos próximos passos. É verdade. Vamos entrar no caminho do se importar. Acho que ali foi o ponto que pode ter permitido o seu trabalho ter a grandiosidade e tu te tornar... ter essa grandiosidade de alma que tu tem, né? Da compreensão que sim, no mundo externo eu tenho que ensinar marketing, tenho que ensinar a fazer boas escolhas nos negócios, seja o que for, mas que isso não é nada se verdadeiramente eu não me importar com quem eu estou cuidando em qualquer circunstância. É isso. Eu falo que não são números, são pessoas, né? Depois que veio o lance do curso de guitarra e eu tive resultado, o Érico me recrutou para ser um afiliado, para indicar aquela mesma forma que tinha mexido comigo, que tinha mudado para mim, tinha feito eu vender. E eu comecei a indicar aquilo ali para todos os meus amigos, porque para mim eu estava distribuindo a boa nova. Porque eu vi um troço que mudou minha vida, um negócio que podia ser maior do que o meu passado, e eu comecei a divulgar para as outras pessoas. E mais de 500 pessoas fizeram esse curso por indicação minha. Foi assim que eu vendi mais de 2 milhões de reais, foi assim que eu fui pago mais de $500 mil em comissões, porque eu ganhava lá R$1.000 ou 1.500, dependendo de quantas vendas eu fazia. E esse processo foi muito importante para mim, porque eu comecei a dar consultoria para essas pessoas. E, de novo, eu não era o master do marketing, não. Eu só tinha feito a turma anterior. Eu estava alguns passos na frente daquela pessoa. E eu acredito que é o mentorado que cria o mentor. Eu estava ali naquela 1 hora com aquela pessoa. Eu não sabia tão mais do que ela, mas eu sabia um pouco mais do que ela. E eu podia estender a mão para a pessoa ali e ela conseguia mais resultados do que ela conseguiria sozinha. Conforme eu fui fazendo aquilo ali, eu fui ganhando 2 coisas. Experiência, que é muito importante, e confiança, que talvez seja mais importante ainda. E com esse misto aí, fazendo centenas de horas de mentorias, eu fiquei bom naquele troço. E, cara, eu fazia essa parada, eu dava esse bônus que com o tempo foi agregando valor e passou a custar mais do que o que eu estava vendendo. E para fazer as vendas que eu fazia, eu ia atrás das pessoas. Eu mandava um e-mail, quando você manda um e-mail, às vezes 10% das pessoas abrem, né? E você se dá por satisfeito. Eu pegava os 90% que não abriram, eu mandava outro e-mail. Eu mandava um segundo e-mail. Isso parece... É uma estratégia de marketing. Se você for para pensar, é raso. Pega quem não abriu os e-mails e manda um outro e-mail. Já parou para pensar nisso? Mas o que é isso? É o se importar. Cara, a vida do cara aconteceu. Na hora ele estava dirigindo. Eu vou mandar um outro e-mail porque isso pode fazer diferença. E aí eu peguei a galera que abriu o e-mail e mandava um outro e-mail. Já que você viu isso e clicou, talvez você queira ver isso aqui também. Eu dava um material extra. Eu comecei a tratar as pessoas diferentes. Porque eu acho que é um absurdo tratar pessoas diferentes de forma igual. Então o cara que não tinha visto, eu mandava mais um e-mail para ele ver. O cara que tinha visto, eu mandava um e-mail com conteúdo extra. Faz sentido? Com certeza. Então eu fiquei conhecido no mercado como um cara que tinha uma lista pequena. Lista é o número de seguidores, né? Uhum. Na época eu nem tinha Instagram, não existia esse troço não. Eu tinha uma lista pequena, mas eu tinha resultado de gente grande. Por causa desse lance. E, cara, eu não desistia das pessoas. E tinha um lance de que a pessoa tinha que confirmar o e-mail, né? Double opt-in, dupla confirmação. E a galera não confirmava. Eu ficava incomodado. 45% a 55% das pessoas não confirmavam. Eu comprei uma outra ferramenta de e-mail para colocar os e-mails que a galera não confirmava. Para ter uma chance a mais. E, cara, aconteceu de fazer isso e fazer uma venda. E é muito doido, porque eu sempre pensei, e se eu fosse o cara que não abriu o e-mail? E se o William não tivesse me indicado ali atrás? Então eu fazia aquilo ali como um trabalho de resgate, cara.
Porque e se uma pessoa fica de fora desse troço só porque eu não fui suficientemente insistente? O pessoal me vê como vendedor. Eu sou vendedor, sacou? Mas me vê como cara que não... Eu não desisto mesmo. A não ser que a pessoa vire e fale, cara, eu não quero. Aí tudo bem. Mas enquanto a pessoa não fala que não quer, cara, eu vou oferecer e vou oferecer de novo e vou oferecer de novo. Porque fez diferença pra mim. Então, acho que daí que veio o lance do se importar, cara. Porque por um e-mail... Cara, minha vida mudou com um e-mail que eu recebi, entendeu? E eu gosto de criar esse momento na vida das pessoas. Eu quero ficar mais no se importar, porque isso é o teu jeito de manifestar a nona lei da vida. A vida é servidão. Uhum. Entende? O teu jeito de manifestar é absolutamente preciso e fiel à lei. Tu tem a clareza como isso se manifestou quando tu teve quando tu conectou o comportamento com o conceito se importar. Foi a partir de retornos das pessoas? Foi algum mentor? Foi tudo isso? Cara, acho que foi o lance dos e-mails, por mais louco que seja. É isso mesmo? É, porque eu lembro que aí eu fui chamado para dar uma palestra no Fórmula de Lançamento e eu falei sobre isso. Eu falei, a técnica era e-mail mesmo. Mandar para quem não abriu, mandar outro para quem abriu. A técnica era essa. Mas dali que veio não são números, são pessoas. Daí que veio não são leads, são Tu não pessoas. estava mandando e-mail só para ter mais gente abrindo. Tu pensava, e se o cara não viu? Aquele um. E se ele viu e esqueceu? Aquele um. Aquele um. Se eu puder ajudar mais um. Que é como eu me sustentei nos dias que eu estava difícil fazer palestras. Uhum. Porque todos temos nossos dias dolorosos, nossos dias nublados. E por mais que eu tenha nascido para o palco, é onde palco no sentido mais amplo da palavra. Uhum. E o palco também. Eu me sinto mais fluido, mais em movimento, assim. E pelas minhas questões, pelos meus temas, muitas vezes foi difícil sair de casa. Mas em dado momento, eu pensei, cara, tem 300 pessoas lá me esperando. Se uma palavra minha tocar uma pessoa, Já valeu, né? Valido a pena. É isso, cara. E desde ali, Vitor, agora não acontece mais. Desde ali, toda vez que era difícil sair de casa, por qualquer motivo, isso me tirou de casa com muita facilidade. Então, esta era a chave do se importar. Tu estava pensando, preocupado ou ocupado daquela uma pessoa que poderia não ter aberto o e-mail e aquele e-mail ia transformar a vida dela. Isso se reflete até hoje, né? Enquanto a gente tá gravando esse podcast, eu não posso afirmar para sempre, porque se tudo der certo, vai ter gente ouvindo esse podcast daqui a 5, 10 anos. Mas enquanto a gente grava, a gente tá em fevereiro de 2022, vamos deixar isso datado aqui, vai ao ar, não sei, um pouco depois talvez. Vai. Mas o grande lance é, eu respondo meu direct no Instagram. Podia ser meu time, eu tenho um time de mais de 20 pessoas, mas eu escolhi não delegar. Não tem nada de errado com quem delega, mas mesmo tendo 263 mil seguidores no Instagram, inclusive quem tá ouvindo aí, entra aí, ó, @VictorDamasioOficial, @VictorDamasioOficial, na altura que a gente tá gravando esse podcast aqui, eu que respondo meu direct. Porque eu sei como é estar do outro lado e não ter uma resposta. Nada de errado. Quando eu não puder mais, quando eu não der mais conta, o time vai responder com igual qualidade, igual carinho. Mas, cara, até hoje sou eu, com 263 mil seguidores. E eu não julgo nem faço de errado quem abriu mão disso antes do que eu, mas por quem eu sou, eu não poderia fazer diferente. Sacou? E eu não sei quem é que tá do outro lado. Sacou? Às vezes não dá em nada a conversa. Às vezes gera uma venda. E, cara, se você mandar uma mensagem, eu vou responder. E eu vou vender. Porque eu acredito que vender é o que eu posso fazer de melhor para uma pessoa. Acho que é o Jim Rohn que fala isso, né? Ele fala que numa palestra ele não muda a vida de ninguém. Mas se naquela palestra ele vender, na época era cassete, né? Ele vender o treinamento dele lá, de um treinamento por dia, para ele ouvir no carro. Lembra disso, cara? Que tinha um cassete que você botava no carro. Ele falava, numa palestra não muda a vida de ninguém. Mas se lá ele comprar o meu seminário em fitas e ele ouvir todos os dias, isso pode mudar a vida dele. Vamos entrar nisso. Fala aí, cara. Porque eu não conheço ninguém com a amorosidade do tamanho que tu tens para ofertar. Olha o que eu estou dizendo. Ajuda as pessoas a compreenderem o poder que tem. Eu quero falar assim, o Vitor, ele atende o direct dele e
quase 100% das conversas, ele faz uma oferta. Isso. Quase 100%. Quase 100%. Ele vai te fazer uma oferta. Uma oferta que é tratada pelas pessoas como uma agressão, como uma encheção de saco, como algo fora de contexto, despropositado, capitalista, interesseiro, e aí vai uma série de outros adjetivos, é tratado por ti como um ato de amor. Tu pode dar um outro nome, como se importar, mas é um ato de amor. Eu vejo assim. Como um ato de amor. Ajuda as pessoas a entender isso, porque tem muita gente parada na vida porque se acha um estorvo ao estar ofertando. Vocês não percebem, mas eu percebo. O Vitor, em todas as falas dele, ele se ofertou aqui. Isso é um elogio para ti. Uhum. Em todas as intervenções dele, ele se ofertou. Quando ele disse, eu tenho mentorados que vendem de 0 a 500 mil e acima de 500 mil, ele estava dizendo, ó, eu ajudo qualquer um de vocês que estão me ouvindo agora. Ele estava se vendendo. Com certeza. Ele estava se vendendo, ele chama isso de ser intencional. Boa. E o foco dele é completamente na ajuda das pessoas. Vamos explorar um pouquinho mais isso, Vitor, porque isso... Vamos. Se para uma pessoa que nos ouve agora, ela diz, meu Deus, eu estou me desperdiçando e eu estou prejudicando as outras pessoas. É isso. Né? É isso. Cara, eu sei o que eu faço para os meus clientes. E se eu falhar em vender e a pessoa não comprar, a culpa foi minha. Se um médico tem a chance de salvar alguém e não salva, se ele se omite, não é algo desumano? Então por que você que tem uma expertise, você que tem um conhecimento, pode se furtar de oferecer sua ajuda? E aí que tá, eu vejo o vender como um ato de amor. E voltando na história que eu dividi aqui, a minha vida mudou porque um doido me ofereceu um troço e que custou 100% do dinheiro que eu tinha. Naquela época, morando no Rio, eu tive que ir para São Paulo. Então, um curso, mais a viagem para São Paulo, mais a hospedagem, mais a alimentação. Cara, aquilo ali custou 100% do dinheiro que eu tinha. E aquilo mudou minha vida. Se eu não tivesse visto aquele 1,5, se eu não tivesse comprado, se eu não tivesse dado esse salto de fé, eu ia ser advogado, funcionário público. Para e pensa no dano. Então, quando eu faço... Quanta transformação você ia deixar de estar fazendo? Então, perceba que a regra que eu acredito, ela é global. Funciona para mim como cliente. Então, eu quero que funcione para os meus clientes. Quando eu ofereço... Cara, não foi 1, nem 2, nem 3. Vários clientes eu acompanhei do 0 até os milhões. Então, é minha obrigação. E eu acredito que mais ganha quem compra do que quem vende. Quando eu faço uma venda, quando alguém mandar uma mensagem no Instagram, eu vou vender. Eu vou ganhar o dinheiro. Só que, cara, dinheiro, graças a Deus, eu tenho. Meu primeiro milhão foi aos 29 anos. O segundo foi com 30, 31 ali. O primeiro levou 29 anos. O segundo levou 1 ano e pouco. E ano passado eu fiz 1 milhão em um dia. Mais de uma vez. Então, graças a Deus, hoje não é mais pelo dinheiro. Você perguntou o que me motivou no começo. Foi o dinheiro. Mas tá graças certo, a Deus, hoje não é mais assim pelo mesmo. dinheiro. Então, por que pra mim é tão importante esse lance da venda? Porque eu fui transformado numa venda. E eu quero que quem tá ouvindo entenda esse troço. Ó, eu emagreci. Mas olha, eu tô gordinho. Mas eu emagreci. Eu já tive 127 quilos. Eu emagreci 27 quilos, 28, em um ano. E foi um processo muito gostoso. Foi através de desenvolvimento pessoal, sem nenhum remédio. Foi fazendo coaching com Jerônimo Temer, um grande amigo meu. E nesse processo eu contratei personal, eu contratei um Nutri. E, cara, o Nutri mudou minha vida, esse Nutri, cara. Porque ele me ajudou de forma muito simples, né? Eu queria fazer... Eu fazia caminhada todo dia, ouvindo podcast. E ele é uma figura caricata do Rio de Janeiro. Ele fala, Vitor, caminhada, movimento normal do ser humano. Não é exercício. Aí eu, não é exercício pra você. Porque pra mim era exercício, né? Aí ele me convenceu que caminhada não serve. Tinha que ser uma coisa que acelerasse o coração e tal. Aí eu comecei a pedalar. Fazer o Velocity, né? Aí eu fazia 3 vezes na semana. Aí o meu Nutri, com a sabedoria vasta que ele tem, Vitor, a semana tem 7 dias. Se você treinar 3 dias e descansar 4, quem é que vence? Sinistro, né? E aí, com toda essa sabedoria, eu passei a fazer exercício todo dia. E, cara, nesse processo, quando eu vi, eu emagreci 27 quilos. Eu paguei R$500 pra ir lá no Nutri. Quem ganhou mais? Quem ganhou mais? Eu gosto de acreditar que com esses 27 quilos eliminados, que eu nunca voltei pro peso anterior, tem várias doenças que são atreladas a sobrepeso. Eu gosto de acreditar que, se não forem outras causas artificiais, por causas naturais, eu tendo a morrer mais tarde do que eu morreria. Então, eu paguei R$500, ele ganhou R$500. Talvez um cliente legal que indica ele. Beleza? Mas a transação ali, monetária, foi R$500. Mas eu ganhei vida.
Tá sacando? E se esse Nutri não tivesse coragem de oferecer? E se ele não tivesse me fechado como cliente? Ele ia deixar de ganhar R$500. A vida dele não ia mudar muito, não. Com R$500 a mais ou a menos. Certamente a minha mudou muito. Então, eu acredito que a venda, quando ela acontece da forma certa, quem compra comemora mais do que quem vende. Se acontece uma venda e o vendedor tá comemorando e o cara fica assim, não sei nem se comprei o certo ou errado, tá errado. A venda, quando acontece da forma correta, o cara que comprou tem que comemorar mais do que quem vendeu. Senão tem alguma coisa errada. E para quem não entendeu isso, você tá vendendo com o seu filho, você tá vendendo, negociando com a sua esposa. Todo tempo, né? É todo tempo, não é simplesmente o comprar um produto, a todo tempo com a sua irmã, com a sua mãe, com o seu pai, com o seu filho, com Deus. Você tá nessa compra e vendo nessa negociação, se a gente for olhar para esse marco. Então eu tenho experiências lá com o Érico, com o meu Nutri, em que eu comprei e ganhei vida. Então, é minha obrigação vender vida também. Pro mais. Tu sabes que eu, com 23 anos, passei no concurso de gerente trainee do Banco Econômico. No primeiro dia de aula, no primeiro dia, porque para mim foi uma aula você trabalhando no banco. No primeiro dia, o superintendente disse assim, se eu encontrar alguém na agência, vai ter que me explicar direitinho por que está na agência, porque o lugar de gerente é na rua, vendendo. Uau. E eu era aquele que, nos classificados procurando emprego, página de vendas, eu passava. E eu fui fazer o concurso para gerente, porque era para gerente, não porque era vendedor. Uau, cara. E aí eu chego em casa, em crise, coincidentemente a minha mãe estava em Porto Alegre, porque ela morava em São Borja, eu estava lá na minha jornada porto-alegrense, e eu disse, eu vou desistir, mãe. Foi isso que você procurou, né? Você não queria isso. E ela perguntou, por quê? Porque tem que vender. E ela disse, qual é o problema? E eu disse, a gente incomoda as pessoas, fica chateando as pessoas. E ela disse, tu vai vender para criança ou para adulto? Para adulto. Eles podem te dizer sim ou não. Eles podem me dizer sim ou não. Pois é. E tem mais, tu vai vender algo para prejudicar ou para ajudar as pessoas? Aí você falou, para prejudicar, mãe, porque é no banco. Aí ela falou, sai do banco, menino. Foi assim a história? Mas ainda assim tem uma ajuda. Mesmo que seja Tô no de banco, pilha com ainda você. tem, eu sei, claro. Cara, e não resolveu. Quer dizer, resolveu porque eu fui no banco, eu fui um bom vendedor. Eu era o melhor vendedor da minha agência. Eu ganhei muito dinheiro, mas ainda assim não tinha resolvido em mim. Eu não sei bem quando que isso se resolveu em mim. Uma coisa é certa. Hoje eu percebo, e eu falo, porque em todos os eventos que eu faço eu vendo. Todos eu vendo. E isso está bem equacionado em mim, muito bem equacionado. O que me alegra é quando eu começo a falar, porque eu também quero ajudar as pessoas que se incomodam com a venda, entendeu? Sim. Eu quero ajudar elas a perceber o quanto elas estão se fechando para a abundância da vida. E aí uma fala que eu tenho é assim, ó, eu vou vender em todos os meus eventos, porque alguns de vocês só estão aqui porque um dia eu tive a ousadia e a amorosidade de vender. E sabe o que acontece? As mãos se levantam. Eu só estou aqui porque tu me vendeu. É isso, cara. E você Quando faz eu de uma vejo- forma muito leve. Quem acompanhou, quem acompanha, é uma forma muito leve. Não é algo que você vai lá, toma, força. Você tem que pegar. É algo que está à disposição para a vida, está à É o que disposição. tu disse, porque É isso. tem que fazer sentido para a pessoa tem que ficar feliz de comprar. Quando a pessoa compra a Table, que é a nossa comunidade, onde tem muitos cursos, as pessoas, é quase um ritual, cara. Eu estou entrando para é como se fosse um portal. Eu quero fazer parte desse mundo. De que mundo? De pessoas que estão conectadas com um amor profundo, pessoas que reconhecem que são frágeis. Inclusive, eu quero falar disso daqui a pouco, pessoas que reconhecem que na nossa humanidade a gente toma força. O que é a humanidade? A gente não se sentir mais poderoso do que a gente realmente é, né? Isso. E disso, Vitor, vamos falar um pouquinho, cara, porque é sempre assim aqui. Aqui só tem vindo, né? Pessoas muito poderosas, muito realizadoras, com muito sucesso. O desejo do Robson e meu é trazer pessoas... Aí tem que usar um adjetivo razoável. Pessoas que, vai lá, não tenham realizado tanto na vida, mas tem algo a nos mostrar também. Mas por enquanto tem vindo pessoas assim. Uhum. E uma preocupação que eu tenho é que as pessoas olhem e vejam só o final da jornada, né? Uhum. E não compreendo que antes disso tu teve que lidar com os teus medos, com as tuas dores, com as tuas angústias, né?
E é natural a gente contar o que a gente conseguiu fazer, o que a gente conseguiu realizar, natural, né? Mas naquele exato momento que tu estava fazendo tudo isso, que tu estava fazendo a lista, que tu estava fazendo... Obrigado. Que tu estava sendo afiliado, fazendo teu primeiro 1 milhão, né? Quais foram ali os teus principais desafios, né? Os teus nós, o que te impedia, o que te barrava, e como tu lidou com isso, como tu conseguiu se mobilizar a partir desse momento. Isso é interessante, né? Porque o que eu apanhei foi sempre antes de encontrar o mentor. Porque depois que eu encontrei, cara, a minha jornada foi bem leve. Foi sempre de me desafiar, foi sempre de alguém sugerir uma coisa que era um passo que eu não queria dar, mas eu aceitando. E fazendo, e às vezes doendo, mas fazendo. Tem um cara... Como é que é o nome do cara? John Rees. O nome do cara é John Rees. Ele foi o primeiro cara que fez $1 milhão em um dia com um produto digital, né? Inclusive foi entrevistado pelo Tony Robbins. Ele foi um cara ele mudou o mercado. Porque tem aquela história da milha, né? De sei lá quantos segundos, que acreditava que os homens não conseguiriam correr mais rápido do que aquilo. E aí um doido conseguiu, e aí vários conseguiram depois, não tem esse negócio? Da mesma forma, o John Rees, ele fez uma coisa que antes era vista como impossível, e depois várias pessoas fizeram. E uma das coisas que eu aprendi com o John Rees foi, para você chegar onde você quer chegar, tem um determinado número de coisas que você tem que fazer. Beleza? Para onde você está indo, Marcel? Escrever um livro é uma peça obrigatória. Para onde você está indo, fazer o seu evento é uma peça obrigatória. Para onde você está indo, o podcast é uma peça obrigatória. Só que você está no episódio 6. Quer dizer que 7 episódios atrás você não tinha. Então, você já sabia que tinha que fazer o podcast? Sim ou não? Sim. Você já sabia, mas você não fez. E aí o John Rees, ele coloca as coisas da seguinte forma. Você já sabe as coisas que você tem que fazer para chegar lá. Se você vai fazer em 10 anos ou em 10 meses, você escolhe. E essa visão é muito poderosa. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Eu posterguei meu evento presencial. Anos. Por quê? Eu já tinha palestrado no Fórmula 2 vezes. No Fire, todas as vezes. Que é o evento mais importante da minha área, o evento do Hotmart. Eu tinha os maiores palcos, sem ter que ter os maiores custos que vêm com os palcos. Eu tinha a chance de falar para milhares de pessoas, sem ter que pagar o preço. De crescer um time, de me expor, de ter um evento de 3 dias. Tá sacando? E aí quando eu fiz o Maestria ao Vivo, cara, foi disruptivo. Foi meu pior evento da vida, porque foi o primeiro, sacou? Só que naquele evento eu entendi. Se eu tivesse feito no ano passado, esse seria melhor. Esse não seria o pior. Essa é a maior distinção, cara. Vou dar um exemplo. Eu tô postergando pra fazer o livro. Anos postergando. E aí vem as tretas, né? Ah, porque o livro tem que ser perfeito e tal. Eu li no seu livro você falando disso. Do quanto que você demorou pra fazer o livro, mas foi bom, porque aí quando você fez o livro, foi o livro certo que teria que fazer. Não é isso? Você fala isso bem no começo. E né? é assim mesmo. E, cara, na minha cabeça, metade de mim tá falando que eu tô postergando pra escrever o livro certo, e a outra metade sabe que eu só tô enrolando. Se vai sair livro esse ano ou no outro, eu que escolho, né? Mas as coisas que eu tenho que fazer. E eu não me furtei de fazer as coisas que eu tinha que fazer ao longo do tempo. Então, o evento saiu, o livro vai sair. Crescer time. Cara, a gente tem mais de 20 pessoas na empresa. Cara, eu me gabava de ter 4 pessoas. Eu me gabava de ter uma estrutura enxuta. Eu me gabava de ter o maior resultado. Eu me gabava de ter maior conversão do mercado. Ninguém tinha uma conversão maior do que a minha. Conversão, por exemplo, você tem 1.000 pessoas e 10 compram. Você converteu 1%. É isso? Fiz a conta certa. Que eu era advogado, né? Então eu não sabia fazer conta. Mas... E aí eu me gabava da porcentagem. Sabe? Mas, tipo, se você chama 10 pessoas e 3 compram, a sua conversão é de 30%. O que é melhor? 3 em 10, que você tem 30%, ou 300 em 100 mil, que a conversão é muito menor, mas você impactou os 300. Eu me gabava da minha conversão. E tem um cara, o Frank Kern, que eu admiro muito, e ele fala, eu fui no mercado, tentei pagar minhas contas com a minha conversão, mas eles disseram que só aceita dinheiro. Então, a conversão não quer dizer nada. Então, eu me gabava do time pequeno, mas eu cresci o time. Eu me gabava de listas pequenas e conversões grandes, mas eu cresci a lista. Eu me gabava de não ter que ter meu evento e falar dos maiores palcos do meu mercado, mas eu criei meu evento. Então, Marcel, algumas coisas eu postergava, mas eu dei os passos. Eu tô dando os passos. E eu resisto, óbvio, né? Agora a minha resistência é o livro. Pá, mas eu ia te interromper pra falar disso. Pensei em ti hoje de manhã,
pensei no teu livro Uhum. e eu acho que tem que ser vida de mentor. Eu acho que tem que ser vida de mentor. Não sei como é que isso chega em ti, Esse é o plano. né? Vitor, quando tu me entrevistaste, tu disseste assim, porque eu invisto muito em autoconhecimento. Se tu puder, eu queria que tu falasse dos números, porque eles tangibilizam um pouco do que nós estamos falando. Vocês ouviram o Vitor falar, com tantos anos eu ganhei 1 milhão, com tantos mais 1 milhão. E o ano passado fiz 1 milhão num mês. Várias Num dia. num dia. No mês foram todos os meses. Quando é o Vida de Mentor, né? Foi Quando na turma 2 É. ou na 3 do Vida de Mentor, eu fiz... Foi na turma 2. Na verdade, foi a turma 1, porque teve a turma 0, né? Então foi a segunda turma. Eu fiz 1 milhão em um dia. E aí todo mundo fica olhando e fica achando, sei lá o que fica achando, né? E tu, como eu, acredita muito, muito que um dos fatores decisivos para isso é o tanto que tu cuida, destina e investe em autodesenvolvimento, Sim. né? Só para tangibilizar para as pessoas entenderem que isso não é uma teoria, que isso não é uma fantasia, que isso não é um chute, que isso não é mise-en-scène. Esse ano, botando aí os mastermind que tu participa. Ano passado, né? Porque a Ano gente tá em passado. fevereiro, né? Beleza, ano passado. Mais de R$1 milhão, cara. Mais de R$1 milhão ele investiu em autodesenvolvimento. Mais de R$1 milhão. Mais de Porque tem muita coisa em dólar também, né? Então, pra mim foi muito assustador. E vale falar disso, porque esse negócio de investir é um músculo também, né? Lá atrás, o Érico, quando fez aquele primeiro evento, cara, custou R$2.500. Só que R$2.500 em 2012, primeiro, era dinheiro pra caramba. Segundo, era todo o dinheiro que eu tinha, somando com hotel e a viagem. Eu nunca tinha feito uma viagem para estudar. Era uma coisa nova. Minha faculdade foi FRJ, foi pública. Então, para mim, gastar aquele dinheiro foi muito disruptivo. Então, começou ali, né? E aí, no outro evento, eu já era um afiliado. Beleza? Eu vou falar da linha do tempo, né? De 2012 para cá. Eu já era um afiliado. E eu lembro que eu fiz 8 indicações no primeiro evento dele. Que ele vendeu 50 vagas, que cada um podia levar o sócio. Das 50 vagas, 8 foi eu que vendi. E eu ia ganhar R$8 mil. E eu nunca tinha visto R$8 mil. Sacou? E eu sonhava com cheque. Um cheque de R$8 mil. E aí lá, ele fez uma oferta que custou mais do que R$8 mil. E aí, não só ele levou todo o dinheiro que eu tinha, mas também o dinheiro que não tinha. Porque eu tive que dar os 8 mil de volta pra ele, ele nunca me pagou aqueles 8 mil, e ainda tive que completar com, de novo, todo o dinheiro que eu tinha. Só que já era mais dinheiro. Pegou? Quando ele levou o meu dinheiro todo, a primeira vez era R$2.500. Agora, era os 8 que eu não ia ver, mais do que os 2.500. Não lembro quanto foi a oferta, acho que 15 mil na época. Acho que foi 15 mil. Então, eram os 8 dele, mais 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Mais 7 mil, que era mais do que os 2.500. E adivinha, era o quanto eu tinha. Porque o curso de guitarra estava dando certo, eu comecei a fazer algum dinheiro. Beleza? E aí, 6 meses depois, eu fui lá e falei, agora eu tenho a grana. Porque aí eu já estava muito melhor de vida. Porque é muito doido isso, porque... Por exemplo, ano passado foram 20. No ano anterior foram 14. Só que foram 11,6. Aí no outro ano foi 4. E aí as pessoas ficam falando, eu fui de 4 para 12, cresci 3 vezes. O que elas não veem é que eu fui de 12 para 4 para trás, né? Então, se você volta alguns anos, todo mundo começou com uma célula, né? Então, às vezes esse crescimento assustador, cara, ele esconde que para trás estava então muito menor. Então, se eu voltar no tempo, eu diminui muito. Faz sentido? E olhar para isso é muito bom, porque dá uma sensação de que você, independentemente de onde você está hoje, você pode ter esse crescimento. Faz sentido? Claro. Então, em 2012, eu sei que tem 10 anos isso, mas é rápido quando passa, né? Quando você tá igual emagrecimento, tem minha foto do antes e depois. Sacou? Mas tem um monte de gente que tá... O teu negócio, a foto tá no antes ainda. Faz sentido? Mas voltando, eu paguei lá os 15, né? 8 que eu nem tinha, porque ele ia me pagar, eu tava sonhando com aquele troço. E mais 7 que eu tinha. Porque eu já tinha melhorado a minha qualidade de vida. Minha situação financeira, tudo. E aí, 6 meses depois, veio a renovação. E eu tinha muito mais do que os 15. Eu tinha o dobro, eu tinha 30. Eu tava numa vida muito melhor. Só que adivinha, na hora de renovar, ele renovou pelo ano. Então não eram 15, era 30.
Então, pela terceira vez, ele levou 100% do meu dinheiro. Sacou? E aí eu brinco que agora, nem se ele quiser, ele consegue mais, porque agora a coisa melhorou muito. Mas depois desse investimento no Mastermind, eu comecei a fazer vários outros investimentos. E aí o jogo começou a mudar também quando eu comecei a investir lá fora. A Bíblia fala que tem sabedoria na multiplicidade de conselheiros, segurança na multiplicidade, depende da tradução, né? E cara, eu tô lá no Mastermind do Jeff Walker, que foi o cara que inventou a fórmula lá nos Estados Unidos. Pra mim foi assustador, $30 mil. E o dólar já muito mais alto. Entrei no Mastermind do Brandon. Eu lembro quando eu paguei $10 mil pra passar 2 dias com o cara. Brandon Burchard. E, cara, teve retorno. Uma coisa que ele fala mudou meu jogo. E aí depois eu entrei no Mastermind dele de $20 mil o ano, que são 2 encontros. E aí depois eu renovei. Eu nunca saí de um grupo que eu entrei. E agora eu tô no 3º ano no grupo do Jeff, 3º ano no grupo do Brandon. E aí, quando você vê, cara, já vão outros investimentos. Tem um grupo que eu entrei que eu paguei $55 mil. Um só sobre pitch, só sobre oferta de palco. Muito maneiro isso, inclusive. O cara tem um modelo de negócio super diferente. Então, quando você soma cada uma dessas coisas... E aí vem outro nível da coisa, que é não só investir em si, mas investir no seu próprio time. Sim. Você transfere, né? Cara, a Regis, braço direito da minha empresa, eu invisto mais nela do que a maioria dos meus clientes investem em si. E aí a galera não entende por que não tem resultado. E a gente chega num ponto que, ao mesmo tempo que ilustra muito bem para as pessoas a importância do investimento, pode criar uma barreira para as pessoas. Porque quando tu diz que foi R$1 milhão no ano passado, alguém diz, mas eu não tenho isso, de onde é que eu vou tirar? Mas eu também não tinha. Eu tinha os 2.500 lá atrás. Então, cada um está no seu momento de vida, na sua medida. Olha o tanto que tu tem investido em ti. Para alguns, e não são poucos, Vitor, é 0 até hoje. No Leis da Vida eu pergunto, quantos R$1.000 tu investiu em ti até hoje, tirando Leis da Vida? 70% era 0. As pessoas nunca tinham investido 0. Então, olha, quanto investiu em ti? Tu tem investido aí R$1.000 por ano? Cara, estende isso, vai para 2. O outro ano tu vai para 5, tu vai para 10, porque isso vai te fortalecer. Mesmo que tu tenha uma renda fixa, tu vai adoecer menos e vai te sobrar mais dinheiro. Sabe? Tu vai trabalhar melhor e tu vai ser promovido. Vai acontecer alguma coisa na tua vida. Mas, ao mesmo tempo, dá um passo de cada vez. Claro! Porque o receio, alguém ouve isso e dá um passo maior do que a perna. Não. Cara, e eu quero deixar claro aqui, eu nunca dei um passo maior que a perna. Eu nunca peguei empréstimo. Eu nunca peguei, eu nunca recrimino quem faz. Eu nunca me desfiz de alguma coisa, vendi alguma coisa para pagar algo. Eu sempre fiz com o meu crescimento. Só que eu nunca hesitei em investir o dinheiro que eu tinha. O que eu não tinha, eu nunca nem pensei em pegar, porque eu sempre fui cagão, né? Eu nunca tive coragem de pegar empréstimo. Primeiro que eu nem podia lá atrás, né? E sigo hoje, tem várias empresas que usam como estratégia de crescimento empréstimos. Eu nunca fiz. Eu não sei nem como é que faz. Mas eu nunca hesitei de investir o dinheiro que eu tenho, né? E não é só cursos e masterminds, isso é só o que é mais fácil de ver e o que chama atenção, porque um é $30 mil, o outro é 30 mil euros lá na França, o outro é $4,6 mil por mês lá na Austrália. Então eu invisto alto. Mas não é só isso. Eu faço terapia de casal, eu faço terapia individual, eu faço EFT com o André Lima uma vez por semana. Agora a gente vai mudar para 15 dias. Pago por sessão. Se você soma cada uma dessas coisas, cara, dá muito mais do que $1 milhão. Só que eu não comecei assim. Esse é o maior custo da minha empresa. Desenvolvimento pessoal. É o maior custo da minha empresa. O meu também. E profissional também. Né? E a minha esposa agora incentiva. Nos últimos anos, como eu não fazia tráfego, o tráfego tá vindo. Uhum. Tá vindo. Vai passar, né? Porque né? Não tem jeito. Mas é o maior custo. Eu acho bizarro. Já que você falou disso, no nosso mundo digital, o maior custo das empresas normalmente é tráfego. O que é tráfego, né? Só para quem tá ouvindo pela primeira vez. Cara, a gente paga o Instagram para mostrar os nossos stories para as pessoas. A gente paga o YouTube para mostrar o nosso anúncio ali, para a pessoa clicar e botar o nome e e-mail. E quanto mais você gasta, se você tem uma máquina azeitada de vendas, você tem o ROI, o retorno sobre o seu investimento. Na maioria dos nossos colegas, a galera lá do Mastermind, inclusive, o maior custo da empresa é tráfego. Eu acho isso estranho. Sacou? Eu acho isso estranho. No ano passado, eu investi cerca de R$1 milhão em anúncio. E eu gosto de saber que eu invisto tanto ou mais em educação quanto eu invisto em anúncio. Se você investe mais em anúncio do que educação para você, para o seu time, cara, tem algo de errado. Uma hora a conta não vai fechar. E pior, quando não fechar, você não vai saber o que fazer. E só para ilustrar, a primeira vez que eu fui no Tony, eu comprei todos os cursos dele. Fez bem. Cara, eu me lembro, assim, e o quanto isso é disruptivo. Eu fiz o Day to Destiny, eu fiz o Business Mastery, Todos eu fiz coaching com O Resiliência Humana só está onde está por causa do business. Bom, né, cara? Eu lembro que eu tava já falando, e agora? Qual que é o próximo passo? Aquele dor, Business que eu é um faço? dos cursos do Tony. Business Mastery. E aí eu falei, eu vou.
E minha esposa falou, vai. E aí ali eu tive a grande... Eu desenho uma flor de lótus em cima do Resiliência Humana, todos os pilares, e veio... Se eu não tivesse ido lá, hoje a gente não estaria ali. Onde a gente está. E só, já que você tá falando disso, cara, eu fiz o Business Mastery. E foi muito bom pra mim também. Eu alucino que parte do que você conquistou com o Business Mastery foi o Business Mastery que deu, mas outra parte foi o fato de você ter pago o Business Mastery. Sim. Eu acho que o dinheiro é agente da transformação. É a troca. Cara, é o veículo, né? Isso é muito maluco. Entendam o que o Vitor disse, eu só vou dizer quantas palavras, porque é suficiente o que ele disse. Quanto mais tu investe em ti, mais tu te sente autorizado, mais tu tem a permissão de dispor, de desfrutar do conhecimento. Isso é fácil de explicar. Eu te segui eu fui colocado naquela entrevista lá, até ali eu nem te conhecia. Depois eu comecei a te seguir, e aí eu curti pra caramba. Depois eu comprei algo de ti. Depois que eu comprei, eu usei muito mais o conteúdo gratuito. Até o gratuito. É isso. Até o gratuito. Cara, isso é libera o gratuito. As pessoas não acreditam nisso. Elas têm que experimentar isso. É impressionante. Cara, o livro... E livro é muito bom, né? Livro... 9 leis negociáveis da vida. Livro, não tem objeção. Todo mundo tem dinheiro pra comprar um livro. Se quiser de verdade, né? Eu li o livro do Brandon. O Mensageiro Milionário. Aquele troço mudou minha vida. Eu li aquele livro e falei, eu vou virar esse mensageiro milionário. E virei. Depois do livro que eu fui fazer os cursos, e numa palestra dele, cara, mudou minha vida porque eu achei o meu porquê, que é o lance de levar a liberdade para as outras pessoas. E aí o tempo foi passando, teve aquele evento de $10 mil de 2 dias, e ele não tinha um mastermind na época. Ele não tinha. E a gente se distanciou com o tempo. Eu fiquei 1 ano sem olhar. Ele fazia live e eu não olhava, ele fazia conteúdo e eu não olhava. Muita coisa que ele fala é básica pro meu momento. E aí, teve um dia que ele veio pro Brasil, e aí ele palestrou no evento da Paula, e aí no jantar que teve dos palestrantes, porque eu tinha palestrado também, a gente tava lá, e ele virou pra mim e falou, vamos pegar uma salada? A gente tava numa churrascaria. Eu não queria salada, cara. Mas o Brandon, o cara que é meu ídolo, assim, um dos meus mentores, quando ele vira pra você e fala, vamos pegar uma salada? A única resposta possível é, vamos pegar uma salada. E aí eu fui com ele pegar a salada. E aí ele botou um monte de salada. Eu peguei uma folha de alface, botei no prato, porque eu falei que ia pegar salada, eu peguei salada. E eu voltei pra mesa $20 mil mais pobre. Porque naquele espaço de tempo eu apertei a mão dele falando que eu tava dentro do grupo que ele tava criando. E cara, na época, isso tem 2 anos e pouco, né? A gente tá no 3º ano do grupo. Bugou minha cabeça. Porque eu já tinha pago coisas mais caras, mas $20 mil dava já mais de R$100 mil. Só uma das coisas que eu faço, R$100 mil. Cara, eu fiquei bolado. Mas só de eu ter pago, pega essa parada. Só de eu ter pago mudou uma coisa na minha cabeça. Por quê? Eu antes acreditava que para vender mentoria, vender tickets altos, eu tinha que passar por um processo de telefone. Igual a entrevista que você falou. Eu não te entrevistei a primeira vez, até nem entrou na mentoria ali. Não, eu te entrevistei de novo, e aí depois você entrou pra mentoria, e depois foi pro Mastermind. Eu achava que tinha que ter uma burocracia na coisa. Eu achava que tinha que passar por um processo. Porque até então o que eu tinha visto é, fala com a minha secretária, preenche uma aplicação, vai ter uma entrevista pra você se aceitou ou não. Mas ali não. Eu fui pegar alface, a gente apertou a mão. E tava pago $20 mil. Eu não tinha transferido, mas eu tinha apertado a mão. Transferi na semana seguinte. E não é fácil transferir $20 mil, vale dizer. Cara, a gente paga IOF dessa parada, tá ligado, né? Se tu passa no cartão. Mas eu tenho milhas infinitas agora, né? Mas qual é o grande lance? Eu paguei. O outro evento, são 2 eventos no ano. O evento ia ser meses depois. Aí eu tava em casa. Brandon está ao vivo no Instagram. Uma live gratuita. Era o conteúdo do Mastermind? Não era. Era um curso pago? Não era. Era uma live do Instagram pra todo mundo. Eu, há mais de ano, não posso dizer anos, mas há mais de um ano eu tava ignorando as lives dele, acreditando que era tudo muito básico e que eu tava no nível acima porque eu tinha crescido pra caramba. Ele entrou ao vivo e eu tinha pago mais de R$100 mil pra ele na semana anterior. Eu entrei pra ver a live. Incrível. Porque o dinheiro é agente da transformação. Quando eu paguei, eu criei um espaço pra dar atenção pra aquele troço. E aí eu fui assistir a live, que 1 mês antes eu ia achar que era básica pra mim, mas depois que você paga 100 mil, você olha o básico e não chama mais de básico. Você chama de quê? Fundamentos. Ali, mano, não é que isso é básico, isso são pilares fundamentais. Aí eu já comecei a ver a parada diferente porque eu paguei, eu valorizei. Então eu acredito muito nisso, cara. Quando você paga pelo conhecimento de alguém, o conteúdo gratuito dela passa a valer mais pra você. E isso é muito poderoso pra caramba. Não, e desencadeia um processo muito poderoso que a gente se vê compelido, no melhor sentido da palavra, a fazer algo com aquilo que tu investiu. Né? O Décio, nosso professor de constelações,
E tinha uma tia dele com problemas, tinha ido a 1 médico, 2 médicos, 3 médicos, nenhum resolvia. Ele disse, vamos descobrir qual é o médico mais caro da especialidade. Eu gosto de pensar assim. E aí contratou o médico mais caro da especialidade, era R$1.600, a tia dele ficou boa. O resumo da história é essa. Pronto. E nenhum médico resolvia. Isso. E falou tem quase a a crença mesma também. coisa, né? De que, e tem a crença. Cara, eu fui no melhor. Isto. Quando eu fiz o processo de emagrecimento, cara, por que eu fui no Jerônimo? Porque se eu fosse... Eu entendo ele como o melhor coach. Se eu tivesse ido em qualquer outro, o processo podia dar errado e eu ia culpar ele. E na minha crença ali, do que eu estava acreditando, do que eu via, eu contratando o Jerônimo, se desse errado, a culpa era minha, entendeu? Eu não tinha como delegar a culpa, não tinha como terceirizar a culpa. E tem um monte de gente que escolhe a opção B, opção C, pra se errar, poder falar que foi o mentor. Tem gente que vem pra mim e fala, Vitor, eu já fiz o curso do fulano, Beltrano, Ciclano e da menina lá, e deu errado. O que teu curso vai ser diferente? Sabe o que eu respondo? Falei, nada. E por favor, não compre. Porque eu conheço fulano, Beltrano, Ciclano e a menina lá também. E todos são meus amigos, alguns são meus alunos, e eles dão resultado. Se você não teve resultado em nenhum desses programas, não é no meu que você vai ter, e eu não aceito você lá pra você colocar meu nome na lista do que não funcionou e poder reclamar pra outro mentor, não. Pegou essa? E aí eu desafio a pessoa. Não quer dizer que eu negue. Se a pessoa falar mal do mentor anterior, eu nego. Mas se a pessoa, por outro lado, tem autorresponsabilidade, cara, eu passei por esse processo, pra mim não deu certo porque eu não fiz isso e tal, não foi o mentor e tal. Aí eu considero. E aí, invariavelmente, eu devolvo pra pessoa. Eu falei, você fez o curso do fulano, Beltrano, Ciclano, da menina lá. O que você vai fazer diferente agora, se eu aceitar você no programa? Porque se ela se comportar da mesma forma, vai dar o mesmo resultado. Eu não preciso do meu nome como o último ali da lista pra depois eu reclamar pra alguém. Deus me livre, guarde, me abençoe e me tire dessa. Faz sentido? Muito sentido. E o lance do Brandon, né? 2 coisas. 1, a live dele gratuita eu dei atenção. 2, isso foi no final do ano. E eu tenho um evento da Imásio. Nesse evento, como é que sempre foi o processo? E isso vale pegar essa. O processo sempre foi, quem quer entrar na mentoria, preenche um formulário físico, entrega o formulário. E aí a Regis, na semana seguinte, marca uma ligação. Algumas ela faz, outras eu faço. E aí a gente entrevista e aceita a pessoa ou não. O que acontecia invariavelmente? E há anos eu faço esse evento. As pessoas se perdiam no processo. Telefone errado. Ou não entendemos a letra da pessoa. Ou a pessoa queria, mas deixa de querer porque não estava ali naquele momento. Sempre foi assim. Depois que eu paguei esses $20 mil no Alface, eu mudei o processo. Qual foi a sacada? Desburocratização da entrada do dinheiro. E aí como é que eu fiz? Eu continuo com o meu formulário, porque pra mim, eu não abro mão do poder de vetar. De falar, cara, eu não consigo ajudar você. E aí o que eu falei? Vocês têm esse formulário. Mas, no dia a dia, cara, eu recebo muitas aplicações. Na maioria das pessoas eu não aceito. Com o Marcel, posso contar, né? Claro. Com o Marcel eu não aceitei de primeiro. Claro. Foi numa segunda ligação. Mas a galera que vai no evento, eu já não prometo nada no evento. Eu falo que o evento pra quem vive ou quer viver de negócios digitais. A mentoria eu também não prometo. Não falo que a pessoa vai fazer 1 milhão, 100 milhões, não falo nada. Eu falo que é uma mentoria pra quem quer estar mais junto. Aí eu expliquei para as pessoas. No evento, eu tendo a aceitar a maioria das pessoas. Que é ao contrário do dia a dia, que eu nego a maioria das pessoas, no evento, quem tá lá, eu aceito a maioria das pessoas. Então, você vai preencher esse formulário, você vai entregar o formulário, vai pagar uma taxa de entrada de R$1.000. Perceba, taxa de entrada. Ela paga, ela já troca o crachá, ela está dentro. Então por que eu tenho que ter o formulário? Porque se o meu time ler o formulário e achar que não é o seu momento, a gente devolve o seu dinheiro. Eu mantive o poder de veto, só que pela primeira vez... Facilitou. Cara, agora a gente está no 10º ano do negócio. Pela primeira vez em 8 anos. Acho que foi no ano retrasado isso, né? A primeira vez em 8 anos. Eu fiz diferente. O cara podia pagar e estava dentro, eu podia vetar se eu quisesse ele fora. Cara, eu fiz mais de R$500 mil. Porque eu vi ele me vender. Ele não me ensinou esse troço. Vou corrigir o que eu falei. Ele me ensinou esse troço, mas não falando, fazendo. E já estava pago. Tava pago. Eu não precisei ir no evento do cara. Tava pago só de eu ver o que ele fez. Se eu não tivesse pago, eu não ia ter aprendido. Faz sentido, cara? Claro. É isso. Você não ia ter pego a informação. Só de ver. Não é nem informação, cara. Conhecimento. Não foi nem conhecimento. Foi o gesto. Foi testemunhar como ele conduziu, cara. O Alface de R$100 mil, cara. E aproveitou a oportunidade para ofertar, né? Sim. Na verdade, ele nem ofertou, cara. Foi eu que perguntei, mas ele aproveitou a oportunidade para fechar negócio ali na hora. Ele não deixou para depois. Ele não... Cara, foi uma lição para mim. Mas ele não falou a lição, ele viveu a lição. E aí vem uma outra frase que eu aprendi com o Padre Leonardo, que tá lá na mentoria. Ser mentor não é ensinar, não é educar. Ser mentor é ser com a pessoa. Ser com a pessoa. Que legal, que legal.
Muito bem, Vitor Damasio. Estamos no finalzinho e eu vou te fazer uma pergunta que tu não conhece muito. Lá vem. Por que valeu a pena? Tem que explicar por que eu não conheço muito essa pergunta, né? Eu vou explicar. Uma das coisas que o Vitor ensina os seus mentorados é garantir que os seus alunos, clientes ou mentorados percebam o valor do que estão fazendo, se apropriem do valor. Porque é muito fácil a nossa mente ter muitos ganhos e ficar olhando para o que está faltando. E um jeito elegante de facilitar que a pessoa perceba, não só nossas circunstâncias, mas em muitas outras, é essa pergunta. Mas eu fiz sério, bicho. Não, Por que valeu a pena estar aqui no Vida é Podcast? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu li o seu livro e mexeu comigo. E fez diferença na minha vida. Foi uma coisa muito marcante pra mim. E estar aqui com você, você participou do meu podcast, você falou de reciprocidade, você falou de equilíbrio. Eu acho que estar aqui é minha obrigação. E foi muito feliz pra mim. Foi bom conhecer o Robson, que a gente não conhecia. Eu conheci o perfil dele também. E, como você fala que eu me vendo sempre, foi muito bom, porque vai ter uma pessoa que vai ouvir esse podcast, vai me seguir lá no @VictorDamasioOficial e a gente vai começar uma história nova. Olha então, só, amém. Pra mim isso faz Amém. diferença. E pra mim valeu a pena também de poder contar a parte de história que eu acho que eu nunca tinha contado em outros lugares e com uma visão diferente, com um olhar diferente. Isso aí. E pra ti, bicho, por que valeu a pena? Valeu a pena. Tem uma frase no Resiliência Humana que eu gosto muito, que é: continua, alguém está se espelhando em você. Que Independente do lugar que você esteja. Então, para mim, independente de onde eu estou, eu ainda tenho muito a aprender. E a gente está nesse lugar de quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Sim. Então, que eu possa também seguir essa caminhada do aprendizado, que eu tô aqui, a gente tá... Ontem eu falei pro Marcelo, qual o próximo curso que a gente vai arrumar para fazer? Tô precisando de um curso novo. E ele veio com várias ideias. Mas é isso, é que a gente está pronto para aprender e ter mentores na nossa vida para seguir esse caminho mais rápido. Mais rápido não, né? Mais leve. Talvez seja a palavra. É só desligar aqui o podcast que eu te vendo. Não, já está comprada, porque é o alface. É o Alface tá fácil aqui. Viu? Não foi o Valeu a pena alface, vai ser o podcast. Cara, pra mim valeu a pena, porque é uma alegria tê-lo, é uma honra pra mim tê-lo aqui, Vitor. Mas especialmente para mim valeu a pena por me impregnar ainda mais da convicção, eu vi isso outras vezes, que nós não temos o direito de vender. Né? De não vender. Nós não temos somente o direito de vender. Tá. Nós temos a obrigação. Porque quando a gente deixa de vender, a gente pensa na gente. Escutem o que eu estou dizendo. Quando a gente deixa de vender, a gente está pensando na gente, em não ser rejeitado, em não ser criticado, em não ser cobrado, em não lidar com a frustração. E quando a gente oferta, eu penso naquela uma alma, naquela uma vida que pode transformar completamente sua realidade e dos seus, porque eu tive a coragem, a dignidade, a hombridade de oferecer o que eu tenho de melhor. Então isso para mim me impregna, me dá força, me dá tesão, me dá vontade, me dá garra. E para mim, especialmente por isso, valeu a pena. De verdade. Cara. Verdade. Não é uma lei? Vida é servidão? É essa. Vender é servir. Cara. É servir. Porque se tu não serve vendendo, a pessoa não toma consciência do que pode acontecer com a vida dela. O que pode acontecer, ela não sabe, ela não entende o alcance do que tu entrega. É teu papel mostrar para a pessoa o que ela está perdendo. Então é um modo de servir, sem dúvida nenhuma. E vou cortar essa parada aqui pelo seguinte, ó. Tá aqui, ó, o livro. Vocês estão vendo? Se tá gostando do podcast, desse episódio, dos anteriores, dos próximos, cara, não deixa ser só um podcast, uma coisa que você vai ouvir na academia, ou antes de dormir, ou acordar. Cara, que seja esse um convite para você ir mais fundo no que o Marcel ensina. Se você tá gostando do que você tá vendo aqui, cara, o podcast tem uma das intenções que é ser uma boca de funil, ser uma forma da pessoa conhecer. É fácil de compartilhar, olha esse episódio, isso aqui. Se alguma coisa que você ouviu aqui mexeu com você, cara, mergulha. Isso aqui é raso, você pode mais. Pode ir lá, vai fundo. Esse livro é lindo e ele expressa, por princípios, as leis, tudo que nós falamos aqui. Elas estão lá de uma forma ou de outra. E tem uma informação que as pessoas precisam ter. Ele é um livro terapêutico, especialmente para quem se permite fazer os exercícios. Os exercícios ajudam muito. Um dos presentes que eu mais dou para as pessoas são livros. E esse aí tá entre os primeiros, se não o primeiro. De presente, sabe? Quando alguém me ajuda de alguma forma, por favor, você quer uma ajuda?
ler esse E olha, livro. ele tem os livros dele que são muito legais, muito práticos, muito efetivos. O Lobo massa. Studios, sabe? Qual é o muito. link, Marcel, pra eles comprarem o livro agora? Link. É legal que você pode falar um link que não existe ainda, mas que vai passar a existir depois Mas dessa lá na gravação, bio do né? lá na bio do Marcel tem lá a indicação de todos os Não, treinamentos. mas tu acabou de me lembrar que tem que ter aquele link básico que tu tem sempre, né? Deveria ter um livro, deveria ter um link que eu vou criar agora, né? Então já pode falar. Tem o link. Tem o link. Quando eles ouvirem vai ter, né? Tem o link gruposcalco.com.br/as 9 leis inegociáveis da vida. Ficou longo, mas é esse, porque daí pega o título. Vou repetir, tá bom? Pode ser /9 leis? Eu tenho medo que tenha outro já. Ah, é? Entendi. Tenha outro. Então não, se mas ferra as aí. 9 leis não tem, não. Vamos lá. O link é... Tu coloca aí. O link é... O Jorge coloca depois. gruposcalco.com.br, as 9 leis. Tá Pronto. bom. Só uma coisa que não tá no radar. Scalco é S-C-A-L-C-K-O. Cara, tu sabe que eu penso em ti de vez em quando, a pessoa não se complica com isso. Eu não sei explicar por que não se complica. Milagre. Quando eu falo, Deus. eu não sei. Milagre. Quando eu falo Grupo Scalco, entra... Funciona com C. Bonitinho. Não, mas a gente põe na legenda também no podcast. Então tá bom. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Sérgio, Vitor, Muito obrigado. Robson, a minha equipe maravilhosa que prepara tudo isso. Eu só entro. Esta foi mais uma edição, um episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que curtem bater papo sobre a vida, mas principalmente desfrutar, deliciar-se com a sua vida. Foi! Muito bom. Bom, hein? Muito bom! A gente tava ao vivo alguma coisa?